Jai, Harishna, boa noite. A gente tem uma pergunta aqui sobre falar um pouco a respeito do comportamento de um brahmachari, brahmacharini, como deve ser o comportamento do brahmachari, brahmacharini, tanto externo quanto internamente, né? Quais devem ser suas prioridades, o que deve se esforçar em rejeitar, se ele deseja alcançar uma absorção na prática, estar sempre meditando em Krishna, tudo que está relacionado com Krishna. Então primeiramente, devemos entender que Brahmachari significa aquele que estuda o Brahman, ou seja, que estuda o espírito, que estuda a verdade. E ele, ou ela, né, Brahmachari, Brahmacharini, é 100%, ou seja, então, o comportamento externo e interno deve ser isso, 100%. Ou seja, para Krishna, para Guru e Vaishnavas, tudo, para Maya, nada. Ou seja, é mais ou menos isso. Então, 100% para Krishna, 100% para Guru, Vaishnava, Sadhu, e 0% para Maya. Então, Brahmachari tem que ser assim. Ele tem que ser como uma coisa muito exclusiva, uma dedicação bem direcionada, né? Então, claro que no Ocidente, né, às vezes a gente, inclusive, né, as matagis vestem branco, assim como vestir todo branco, na cultura védica significa que a mulher está viúva. O que significa isso? Que ela, ou o marido, né, tomou sannyasi, ou perdeu o marido, né? Ou seja, ela não tem mais nenhuma perspectiva na vida, né? Ou seja, porque quando na cultura hindu, as mulheres se vestem de forma assim, muito colorida, né? Ninguém fica vestindo uma mulher, você não vai ver uma mulher vestida de branco, uma mulher normal, ou seja, claro, a não ser que ela seja Vishnupriya. E Vishnupriya significa um sofrimento muito grande, ou seja, o que representa Vishnupriya? Quando Chaitanya Mahaprabhu deixou Vishnupriya, ela tinha 14 anos, imagina, 14 anos, né? E Mahaprabhu a deixou para tomar sannyasi, né? Então, e ela cozinhava, né? Diz que ela pegava um arrozinho, né? Cantava Mahamantra, jogava na panela, pegava outro arrozinho, cantava Mahamantra, jogava na panela. Bom, então isso é o que ela ia comer, né? Durante o dia. Tudo que ela conseguiu cantar e atirar na panela era o que essa seria a refeição dela. E Brahmachari, por exemplo, se diz que, bom, a gente vê na Índia, tradicionalmente o Brahmachari ele veste branco também, mas quando o Brahmachari já não tem mais nenhuma relação com a família, não tem mais nenhuma relação material, não tem nenhum compromisso mais material, aí ele pode vestir o açafrão. E o açafrão significa que ele está no mesmo, assim, como se fosse basicamente a mesma posição do sannyasi, ou seja, não tem volta, né? Ou seja, até que o Brahmachari ele pode até se casar, o mesmo Brahmachari que vestiu açafrão, ele poderia se casar, sim, só que é considerado como uma queda, né? Como um tipo assim de vantasi, né? Vantasi significa aquele que come o próprio vômito, né? Ou seja, o que é isso? Que você rejeita todo o mundo material, né? Você rejeita tudo e depois você quer de novo, né? Você se arrependeu e quer de novo. Então é como se você estivesse comendo o seu próprio vômito. Algo assim, um pouco assim, forte, mas é mais ou menos isso que significa um brahmachari, ou brahmacharini, no caso assim que já assim, se vestiu, já está como, né, assim, muito centrada na renúncia e de repente por uma atração material acaba se desviando, né? Claro, o Bhakti é muito poderoso e a pessoa pode continuar praticando sem nenhum problema, mas a gente entende que houve uma queda aí que a pessoa tem que se recuperar, né? E a gente entende, né, que a renúncia não é o caminho do Bhakti, né? Quando a gente vê, né, nesse verso, né, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janati Yashuv Hairaga Ganecha Haitukaha, né? Ou seja, que na realidade, se você pratica o Bhakti, então naturalmente a renúncia ela vai vir a você, né?
seja, ela chega de uma maneira natural, né? A gente não precisa, assim, se preocupar muito com isso, mas sempre é bom, assim, sempre é bom a gente ter essa absorção na renúncia. A renúncia é algo que nos ajuda de certa maneira, né? Principalmente no início, né? No início que você entende, você tem que entender, não só entender, mas você tem que realizar que o mundo material não é para você. Ou seja, e é por isso que você também vem, né, morar no ashram. Por quê? Porque você já está, assim, com todo respeito, saco cheio com o mundo. Você já não quer mais saber do mundo, né? Você já é como Nirvinasya Viraktasya Purusha Shokta Vedinaha Manastejati Doratma Titintasya Nutintan. Então você analisa o mundo, você vê que realmente o mundo não tem solução e você não quer participar do mundo. Então você quer seguir as instruções, né, do Guru Parampara, do Acharya, e realmente aceitar a renúncia, né? E a renúncia, de certa maneira, então renúncia nós vamos ter que praticar de qualquer maneira. E por isso também, Sr. Samaraj, ele diz que Brahmachari, bom, no caso, né, Brahmacharini, se estendendo a Brahmacharini, Sannyasi, Sannyasini, enfim, isso é um processo purificatório, ou seja, que todos devem passar, né? De uma maneira ou de outra, você tem que passar por esse processo, ou seja, não que seja obrigatório, não é isso, acho que não é isso que ele quer dizer, porque o Bhakti pode, né, você pode alcançar, né, a perfeição sem isso, mas a renúncia ajuda muito, ou seja, a prática, né, de Brahmachari, Brahmacharini, né? Então, quais são as prioridades? A primeira prioridade é serviço. O Brahmachari, Brahmacharini, eles devem estar assim, completamente absortos em serviço. Ou seja, serviço é a vida deles. Eles vão fazer todos os tipos de serviços e não vão assim escolher muito o serviço. Qual o melhor tipo de serviço para eles? É aquele que é mais necessário. Então essa é a prioridade. O que é mais necessário? Esse vai ser o serviço que o Brahmacharini vai agarrar. Então ele não fica assim escolhendo serviço, ele não fica escolhendo coisas assim, que gosto mais disso, vou fazer isso, vou pintar, não vou fazer, não. Ele realmente faz aquilo que é necessário, ou seja, aquilo que mais se necessita, né? E realmente isso é mais assim do âmbito, claro, isso é uma coisa externa, mas é que reflete também no seu mundo interno, porque o mundo interno de um Brahmacharini deve estar voltado, né? Voltado para Krishna, ou seja, para servir Krishna. Então ele deve estar, primeiro, né, controlando os sentidos, porque essa é a vida, né, de Brahmachari, controlar os sentidos. A primeira coisa que se pede é isso. Uma pessoa que esteja nessa ordem, ele ou ela devem estar assim completamente absortos, né, nas suas práticas e controlando os sentidos, né? Então, de certa maneira, eles estão sempre seguindo mais ou menos o que o verso do Padeshambrita diz, né? O primeiro verso, né? Vachavega, Manasaha, Kruda Vega, Diva Vega, Tarapashta Vega, né? Etam Vega, Duvishahita Diraha. Ou seja, que eles estão controlando as demandas, né? As exigências da língua, da fala, da mente, da ira, da língua, do estômago, dos genitais, né? Ou seja, estão sempre preocupados com isso. Essa é uma coisa assim muito importante. Se eles não se preocupam com isso, se eles não se preocupam com o que estão pensando, porque na realidade, ainda que nessa luta, né, de ser um monge, né, uma monja, você vai ter muitas dificuldades internas e externas também, né? Internas principalmente. Por quê? Porque a mente está aí. E a mente vai espernear, a mente não vai aceitar essa proposta sua. Para ela vai ser algo muito
indecente, ou seja, que você realmente quer fazer isso o resto da vida, que você quer controlar os sentidos, que você você não pode isso, não pode aquilo, não pode ficar, sei lá, vendo filme, né? Um brahmachari não vai ver filme, né? Ou seja, como é isso? O brahmachari não tem tempo a perder, porque ele tem tanta coisa para ler, né? Tantos livros para ler, tanta coisa para se aprender, que ele não vai poder ficar assistindo filme, né? De vez em quando assistir um filme de Krishna, Mahabharata, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, ainda, né, com uma certa ressalva, porque na realidade ele não perde tempo, porque o tempo é muito importante para quem está nessa linha de treinamento, né? Então, assim, ele tem que desenvolver um conhecimento, sim, ou sim. Ele tem que se estabelecer no Brahman, ou seja, desse conhecimento, estudo Brahman, né? E aí quando você pensa, mas para que tudo isso? Porque realmente é muito importante, é um treinamento. Né? O Brahmacharya é um treinamento, ou para você tomar renúncia definitivamente, né? Ou para você se casar. E quando você se casa, depois que você teve um treinamento de Brahmacharya, Brahmacharini, você está mais preparado, ou seja, é o que nós esperamos, né? Uma pessoa que praticou alguns anos, né, teve assim de uma maneira séria nesse caminho, ele se prepara, né? Ele controla mais os sentidos, ele sabe qual o propósito da vida, ele não fica perdendo tempo, né? Ou seja, ele está sempre absorto mesmo. Aí ele vai sempre se lembrar, né, de quando ele era brahmachari, quando ele era brahmacharini, ou seja, isso ficou um sânscara muito forte, né? Ficou aí. Ou seja, então, isso inclusive vai ser benéfico para outra vida também. Claro que, por exemplo, tem muitas pessoas que não têm elegibilidade para ser brahmacharis, né? Para ter essa vida de renúncia, de monge, monjas, né? Não tem, ou seja, eles não nasceram muito para isso, né? Eles podem até estar por algum tempo, pouco tempo, enfim, mas não é a natureza deles, então isso já se percebe desde o início, né? Mas como eu digo, como é um processo purificatório, a pessoa fica o tempo que ela aguenta, o tempo que ela acha que é necessário, e depois ela parte para a próxima etapa da vida, de uma coisa assim, uma forma muito natural isso, né? Mas se uma pessoa entende que isso é realmente uma oportunidade, né, para ela avançar muito espiritualmente, né, estando nesse estágio, né, da vida, então ela vai dar o máximo, ela vai ficar muito feliz de poder praticar isso, né, de estar absorta nisso. Né? Então o que ela deve rejeitar? É isso, rejeitar a má companhia, né, sanga, né, a satsanga tyagi vaishnavachara, strisanga caçado Krishna Bhaktara. Então, ou seja, esse sintoma de um devoto, que aí a gente pode se estender, né, para brahmacharini, ou seja, que ele evita, né, a associação com pessoas materialistas, com pessoas sensualistas, com pessoas que estão muito apegadas a esse desfrute, né, sensual, e com as pessoas que são adversas ao Bhakti, adversos aos devotos, né? Ou seja, por que ele vai fazer isso? Porque realmente é uma questão de vida ou morte, é a sua consciência. Então qualquer contaminação sutil que apareça na mente de um brahmachari ou brahmacharini vai ser muito maléfico no futuro, né? E também ele entende que é uma coisa muito técnica, ou seja, se você falha agora, né, de uma maneira sutil, você no futuro vai ter uma falha grosseira, ou seja, é uma coisa muito natural. Então não pode falhar, ou seja, não tem que ser muito técnico, é algo muito técnico, né? Ou seja, ela se deve saber como lidar com questões assim triviais, como família, dinheiro, né? Pessoas do outro sexo, ou mesmo do próprio sexo, de repente, de acordo com a própria atração que a pessoa tem. Na realidade, é o gozo dos sentidos que deve ser evitado ao máximo, né? Para uma pessoa seguir nessa vida de brahmachari,
essa vida de renúncia, né? Brahmachari, Brahmacharini. Agora, quando nós examinamos, né, as prioridades, a prioridade é essa, ou seja, é a prática, o serviço, é estar absorto sempre em receber uma instrução, porque os brahmacharinis, eles estão assim sob uma tutela, né? Uma tutela, porque senão é difícil um brahmachari estar assim completamente solto. Não, ele tem o seu norte, né? Mesmo que ele de repente seja até um líder de um programa onde não existe nenhuma pessoa superior a ele, ele vai, de certa maneira, prestar contas, assim, ou seja, ele vai se submeter a uma autoridade. Essa é a ideia. Por quê? Porque é um treinamento, né? É um treinamento. E treinamento significa disciplina, significa você entender o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo de certo. É você nunca achar que você está fazendo tudo certo, ou seja, nunca você ter essa certeza. Então, é realmente entender que você tem que sempre melhorar. E isso, ou seja, esse acha é para você desenvolver humildade, tolerância ao máximo, ou seja, é como ser como ter um treinamento específico, né? Como, sei lá, como um treinamento de forças especiais, né? Assim, sei lá, BOP, coisas assim. Ou seja, onde você realmente é treinado para tudo, para dar tudo, como kamikaze. Essa é a ideia. Você é o primeiro, você é como o da infantaria. Você é o primeiro que vai. Você é o primeiro que vai. Se alguém se pedem um serviço, você é o primeiro que se propõe. Estou aqui. O que eu posso ajudar, como eu posso ajudar, e assim você está assim como aceitando o serviço como uma purificação, então você está brigando pelo serviço na realidade. O Brahmachari estão brigando, estão puxando, eu quero fazer serviço, não, eu, tipo assim, eu, porque realmente é a oportunidade da purificação. E claro, aliado à prática, né, e ao estudo. Então são as três. Quer dizer, são vários fundamentos, né? Mas estudo das escrituras, estudo, né? Fundamentado, né? Entender por que as coisas estão acontecendo, onde você está, como você vai fortificar o seu processo de prática, o seu abdeia, né? O Brahmachari tem que estar ciente disso, né? Ele tem que estar ciente também, ou seja, que a sua prática é muito importante, que se ele não praticar, ele perde força espiritual, e a gente entende que é o Bhakti que vai dar força para que a renúncia possa aparecer, né? E a etiqueta é muito importante, ou seja, ainda que ele esteja envolvido em muitas atividades, ainda que ela esteja sempre no meio de um frenesi assim, muito assim, dos serviços e tantas coisas que acontecem no ashram, está sempre com muito cuidado com a etiqueta. Ou seja, ver aonde que Maya está entrando. Porque às vezes Maya não entra de uma maneira muito grosseira, né? Geralmente não entra assim, né? Entra de uma maneira muito sutil, assim, entra geralmente através da própria devoção, né? Como ele, começa a pensar, né? Ele pensa, é uma ótima devota. Ela pensa, não, mas ele é um Prabhu, é como excelente. Ele começa, mas será? A gente podia ter uma vida espiritual juntos e Krishna no centro. Então, como aí a Maya entra aí, né? Mas vai entrando assim, né? A gente podia praticar junto, né? Então, essa é a Maya do Brahmachari e Brahmachari. Não que isso seja completamente errado, ou seja, pode ser uma coisa até natural. Mas, para quem é Brahmachari, para quem é Brahmacharinho, para quem joga nesse time, ele tem que acreditar no que faz. Então, na realidade, qualquer vacilo pode ser fatal. Então, ele vai se preocupar muito com isso, sem ser fanático. Ou seja, fanatismo é outra coisa, mas ele está sempre muito preocupado, porque se ele perde a oportunidade desse ashram, significa que ele vai ter que pensar em manter uma família, pensar em coletar para os filhos. Imagina, ela que era a Brahmacharini, que cantava não sei quantas voltas, que fazia, agora
tem que amamentar, tem que acordar à noite, tem que dar de mamar, limpar a fralda, ou seja, são coisas que vão mudar na vida dele. Ou ele, que era o brahmachari, estava disposto a fazer tudo para o templo, agora tem que fazer, porque a esposa quer uma banheira, porque a esposa quer, né, uma casa com não sei o quê, então ele tem que fazer isso, ou seja, talvez seja até um pouco de frustração, mas é uma coisa que ele vai ter que entender que agora ele está no ashram de grihasta. Então, são outras. Né? Grihasta significa um certo conforto, uma certa proteção, ter dinheiro, enfim, etc. Então, na realidade, as prioridades são muitas, né? Mas a básica é essa. É a prática, é a absorção no serviço, é a cuidado com a etiqueta e cultivar sempre humildade e tolerância. Agora para mim.